Pouquinho de assunto e vamos falar sobre a libertação dos 20 reféns que foi feito pelo Hamas. Isso porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que há uma operação para recuperar os corpos da maioria dos reféns mortos que ainda estão em Gaza, para que eles sejam devolvidos a Israel. Ele está no Egito, ele esteve no Egito, onde ocorreu uma cúpula da paz para definir os próximos passos do acordo entre Israel e o Hamas. No encontro, Trump foi questionado sobre o que acontecerá após a devolução dos reféns e disse que estão procurando corpos em conjunto com Israel. Nesta segunda-feira, como eu disse, Israel libertou aí cerca de 2.000 prisioneiros palestinos após o Hamas devolver 20 reféns israelenses que foram capturados no massacre do dia 7 de outubro de 2023. Dezenas de ônibus transportaram os palestinos que estavam em prisões israelenses. Agora nós vamos falar com o internacionalista Roberto Goulart para entender a importância dessa ação. Roberto, bem-vindo mais uma vez aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia para você. Bom dia, Marília. É um prazer falar com você novamente e toda a sua audiência. Vamos lá, então. Roberto, eu gostaria já de perguntar para você o que acontece agora, né? Com essa devolução aí dos reféns e agora aos poucos, né? Esses corpos que devem ser devolvidos também. Havia a expectativa que seriam 28 corpos, mas até o momento foram entregues apenas 4. O que acontece daqui para frente? Marília, o plano de paz que Trump apresentou, ele tem 20 pontos, né? Pode ser que nem todos os pontos venham a ser contemplados, né? Pelas duas partes, né? Pelos palestinos aí e também por Israel. Em relação à primeira fase, 3 pontos nós sabemos. A primeira é essa que você menciona, que é a libertação dos reféns e também a devolver, repatriar, vamos dizer assim, os corpos daqueles que perderam, né, a vida ao longo desses últimos 2 anos e que está em poder do Hamas. Inclusive o Hamas diz que não sabe onde estão todos eles, né? Por isso aí o apoio, né, de outros países como o próprio Estados Unidos. E o segundo ponto é a entrada de alimentos, água e remédios na faixa de Gaza. E o terceiro é que as tropas israelenses estão recuando lentamente. Eles estão recuando lentamente em direção a Israel, né, por conta de usar isso, né, ou seja, a presença militar como uma garantia para que o Hamas libertasse os reféns. Na medida que vai avançando, nós sabemos o plano de paz passa por uma segunda fase, os temas vão ficando mais delicados, né? Não que o tema do refém não seja delicado, mas eu digo em relação ao conjunto, né, do conflito. Ou seja, em relação ao desarmamento do Hamas. O Hamas já indicou que não aceita o seu desarmamento e, portanto, pode-se criar aí um impasse se isso for colocado já como um dos objetivos da segunda fase. Certamente, agora o governo dos Estados Unidos, com tanto empenho do próprio Trump, politicamente, né, muita energia política nessa negociação, Trump não quer ver como, enfim, os demais planos que foram tentados nesses últimos anos terminarem em frustração. Agora, importante que o elemento central para assegurar a estabilidade para os palestinos, sem dúvida nenhuma, é a criação de um Estado. E Trump parece indicar nessa direção. Parece, porque isso não está no documento, nenhuma das entrevistas que ele tem dado, declarações, e nós vimos alguma relutância por parte de Netanyahu em relação a partes do plano apresentado por Trump. E pode ser que aí, né, o Estado palestino seja o motivo ou melhor, o principal motivo de desacordo entre Trump e Netanyahu. Sim, professor, eu gostaria de puxar também por essa parte aí do discurso de Trump ontem, né? Ele teve a entrega dos reféns, ele chegou aí para Israel e depois ele falou ali por mais de 1 hora. Eu até separei alguns trechos aqui da fala de Trump, que ele disse que não é apenas o fim de uma guerra, é o fim de uma era de terror e morte e o início de uma era de fé e esperança. Ele trata não como um cessar-fogo, mas sim
como o fim da guerra, né, como o fim do conflito. A gente pode ter esse mesmo olhar, esse otimismo de fim de guerra e não um cessar-fogo? Sim, Marília, porque você destacou bem, no discurso do Trump, ele chega a falar da paz como um todo no Oriente Médio. Ele vai além da faixa de Gaza. Chega a mencionar também os acordos de Abraão, que foram os acordos assinados entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, e utilizando esse acordo, ou tomando como referência esse acordo, né, que Israel pode conviver pacificamente com todos os seus vizinhos. Trump também fala de prosperidade, não chega a usar o termo prosperidade compartilhada, mas toca, né, no tema da prosperidade, no tema de um convívio pacífico. Ou seja, Trump mostra uma preocupação em relação à segurança de Israel, que vai além, né, da faixa de Gaza e dos conflitos que ele tem, né, com o Hezbollah no sul do Líbano, né, enfim, para tentar desenhar, digamos assim, um novo Oriente Médio. Vale lembrar que nós tivemos o Egito, né, que está no norte da África, mas ali é colocado como um país-chave ali no mundo árabe, né, politicamente, geopoliticamente, a Turquia e o Catar, que estavam também, né, reunidos, né, no Egito, negociando um acordo de paz. Então o Trump, ele manda um sinal também para o Irã. Ele diz, olha, acabou a guerra, né, na Palestina e acabou a guerra também no Irã, né? Ou seja, que os Estados Unidos mandam um sinal forte também para Netanyahu de que de tentar ficar cutucando o Irã todo o tempo, que isso também não leva, enfim, ou melhor, prejudica severamente, nós sabemos, a estabilidade na região. Então os Estados Unidos, ele parece que a partir do plano de Gaza, né, o plano de paz para Gaza, ele tenta também resolver, né, pendências históricas de Israel com outros países da região. Vale lembrar que antes do início desse conflito, em outubro de 2023, Marília, a China, ela mediou um acordo entre Israel e a Arábia Saudita, que com o início, né, dos ataques de Israel contra a faixa de Gaza, a Arábia Saudita suspendeu o acordo. Então, Trump, ao mencionar os acordos de Abraão, me parece que ele também está mandando um sinal para a Arábia Saudita, enfim, e outros países que têm dialogado ou que já tinham acordos firmados com Israel. E, por outro lado, também cobra publicamente, né, de Netanyahu compromisso, né, também com a segurança regional. Me parece um ponto fundamental. É isso, professor, é porque o que a gente ouve, né, lá durante o discurso do Trump, enquanto ele estava se preparando para falar, algumas pessoas estavam usando até bonés que diziam que Trump era o presidente da paz, e ele chegou até a dizer que ele acabou 8 guerras, deu cutucadas ali em Joe Biden. Como é que fica essa relação mesmo, que a gente já até conversou outras vezes, que Trump ele acaba sendo ali, exerce um papel central com essa apresentação desse plano de paz e também com ele sendo colocado em prática. Daqui para frente, qual é o papel de Donald Trump? Além desses acordos que ele acabou fechando ontem lá no Egito, qual será o papel dele daqui para frente? Em relação ao Oriente Médio, nós sabemos, né, Marília, que os Estados Unidos ele tem a chave de vários conflitos ali. No caso de Gaza, né, os palestinos, e com Gaza, né, Israel, os palestinos, enfim, e nesses últimos 2 anos, os Estados Unidos, eles poderiam ter levado já a cabo, né, o cessar-fogo. Nós vimos isso nas Nações Unidas, propostas, né, foram votadas e que só teve o veto dos Estados Unidos, por isso o cessar-fogo demorou tanto e ceifou tantas vidas dos palestinos ao longo desses 2 anos. Isso poderia ter terminado bem antes, né? É muito importante que tudo leva a crer que agora entra num momento, né, de, digamos, mais calma, né, para a região e que os palestinos possam começar a retomar sua vida e que Gaza não seja sinônimo de sofrimento, né? E um outro ponto importante é que o Trump também ele tem pressa em resolver a questão, pelo menos esse conflito entre Netanyahu, né, de Israel,
contra os palestinos, um massacre na faixa de Gaza, porque o objetivo principal de Trump é a questão comercial, nós sabemos, né? Desde o primeiro semestre foi marcado pelo tarifaço, pela discussão do déficit dos Estados Unidos, pelo bom andamento, colocar a economia dos Estados Unidos num bom caminho, e os Estados Unidos têm como alvo principal a China, uma guerra comercial com a China, e ao mesmo tempo a guerra de Gaza também custa para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos dão um apoio incondicional a Israel, e é um apoio não apenas político, é um apoio material, um apoio com fornecimento de armamentos. A mesma coisa se dá em relação à guerra da Ucrânia. Trump agora se volta sua atenção para essa guerra que já vai caminhando para 4 anos. Esteve com Putin no Alasca há poucas semanas e não conseguiu, naquele momento, entabular uma negociação, um compromisso de Putin para colocar fim à guerra. Então Trump está mirando sua questão geoeconômica, eu diria. Nesse momento que está envolvido diretamente no Oriente Médio e na questão Palestina versus Israel, é claro que ele também não pode ter sua autoridade desafiada. E Netanyahu não chega a desafiá-la, mas a contrariedade de Netanyahu também levanta, interrogações, ou deixa interrogações sobre se apenas o que foi feito por Trump até agora, é o suficiente para assegurar, a paz ali na região, nos termos que nós estamos assistindo, ou se os Estados Unidos estão entrando também, em um tema que pode consumir mais energia política do Trump do que eles tinham calculado. Professor, para a gente finalizar, o senhor tocou em um ponto que já seria o tema da minha próxima pergunta, é sobre Rússia e Ucrânia. O que esse acordo, a prática desse acordo que foi feito, Israel, Hamas, ele, com esse meio de campo feito pelos Estados Unidos, ele pode sinalizar também um possível fim de conflito, cessar fogo entre Rússia e Ucrânia? É provável, Eu creio que é sobretudo na agenda do Trump, porque Trump está buscando, não é de agora, ele já falou isso durante a campanha, Marília, do ano passado, que ele acabaria com a guerra em 24 horas, ou seja, mais ou menos dizendo que no que depender de mim, nós vamos encontrar, os meios necessários para finalizar um conflito que coloca, de certa forma, a segurança europeia em risco. Só que a natureza, nós sabemos, dos dois conflitos, elas são bem diferentes. No caso da Rússia e Ucrânia, é claro, primeiro tem que envolver os países europeus, as principais potências europeias, elas precisam estar na mesa para negociar o fim do conflito. Segundo, é a própria demonstração de pouca vontade, digamos, boa vontade, se podemos dizer assim, por parte de Putin, porque desde o início nenhum país se envolveu diretamente no conflito por causa do temor do arsenal nuclear russo. Então a Rússia ela vem demonstrando capacidade de estender a guerra, ou seja, com soldados, com equipamentos, vem utilizando novos equipamentos ao longo desses quase 4 anos de conflito, e os Estados Unidos, assim como na faixa de Gaza, também em relação à Ucrânia, eles se mostram reticentes, que no caso da Ucrânia, a reticência se explica sobretudo por conta de que a Rússia sempre, sobretudo, claro, o próprio Putin coloca, Marília, que quem entrar no conflito, ou fornecer diretamente armamentos, como mais destrutivos que possam, colocar em risco a Rússia, vai ser considerado parte da guerra também. Então nós vimos recentemente drones caindo em outros territórios, mais ou menos na fronteira com a Rússia, isso já começou a preocupar. Então a guerra Rússia e Ucrânia, Trump terá mais trabalho, e porque ele não tem essa chave do conflito. Agora, ele pode também resolver, de fato, entrar no conflito contra a Rússia, e isso para todos nós seria uma grande catástrofe. Agora, o conflito se arrasta, mas quem tem a chave nesse caso é a Rússia, porque a Rússia já disse o que ela quer para encerrar a guerra. A Rússia quer ficar com 1/5 do território ucraniano. A Rússia chegou a exigir que
a Ucrânia se desarmasse, né? Veja aí também um tema, né, que toca aí no conflito israelo-palestino, o desarmamento do Hamas, né? Claro que o Hamas não é o exército, né, dos palestinos, porque eles nem têm um, e no caso da Ucrânia, portanto, Putin busca uma rendição incondicional. Esse parece ter sido mais ou menos o tom da discussão dele com Putin no Alasca, e isso está fora de cogitação. Mas Trump tem pressa. A vermos, né, professor? Eu agradeço o internacionalista Roberto Goulart. É sempre um prazer conversar com o senhor, uma bela aula hoje. A gente vai conversar ainda sobre esse tema em outras oportunidades. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, Marília. Prazer falar com você novamente e toda a sua audiência.